Olá, aqui é o Adam Silva. Estamos aqui em mais uma videoaula do nosso curso Dollar Developer, que vai te ensinar como você pode trabalhar onde e quando quiser e ganhar em dólar. Nós estamos no módulo sobre o desenvolvimento de temas WordPress. E nessa videoaula, nós vamos falar sobre a estrutura de um tema WordPress. O roteiro da aula. Vamos ver um pouco sobre o design, template files, plugins, documentation, demo data e a oferta de um tema. E agora eu vou explicar para vocês o que é cada um desses itens. Primeiro, o design. O design é o desenho do seu tema. Como que vai ser o visual do seu tema, o layout. Então, eu vou utilizar o meu tema, o Newcomers, como exemplo. Vamos pegar aqui. Então, aqui no Photoshop, eu tenho o design do meu tema. Então, quando a gente decidiu que a gente ia desenvolver um tema de e-commerce, nós contratamos um designer para desenhar esse tema para nós. E aqui nós temos esse design que foi desenvolvido para nós. Então, essa é a tela inicial do tema. Se eu der um zoom aqui, vocês vão poder ver um pouco melhor como que é. Então, baseado nesse design, nós desenvolvemos o tema. E não só essa tela, todas as demais telas nós temos o design delas. E esse design nós entregamos junto com o produto para o cliente. Então o cliente pode ter o arquivo no Photoshop, se ele quiser fazer um novo design baseado nesse, ele consegue. E é importante que se você não é designer, se você não tem essa habilidade de designer, você não se preocupe com isso. Você pode contratar uma outra pessoa para fazer isso para você, ou então você pode comprar um design pronto. Vou mostrar para vocês agora como que você pode fazer isso. Então aqui no Themes Forest, você vai ter a opção também de encontrar designs no Photoshop de temas. Se você digitar aqui na busca PSD Templates, você vai encontrar então milhares de designs. E você pode comprar eles por um valor bem acessível, $12, $5. Você consegue comprar e depois você pode modificar esses designs. É importante que você verifique se já não existe um tema com esse design. Muitos desses temas já foram desenvolvidos, o código também. E outros não. Então você pode aproveitar os que não foram desenvolvidos ainda. E é importante que você verifique com o autor desse design se você pode desenvolver um tema em cima dele e vender. Para que você não faça isso sem autorização. Tá ok? Template Files. Os Template Files são os arquivos do seu tema, o código-fonte do seu tema. Então, o WordPress possui uma estrutura de arquivos para os temas. Vou mostrar para vocês agora os arquivos do meu tema. Então, essa é a pasta do meu tema e aqui a gente tem alguns arquivos, veja. Style, Header, Date, 404. Tem algumas pastas que contêm mais arquivos, como CSS, Images, contém as imagens. E esses arquivos eles são o código-fonte do seu tema. É nesses arquivos que vão fazer que o seu tema funcione. Então, se a gente der uma olhada nesse style, por exemplo, .css, aqui nós temos a folha de estilos do tema, responsável pela estilização, pela formatação do nosso tema. E é aqui que você define o nome do seu tema e tudo mais. E você cria as regras CSS que vão dizer como que o seu tema vai ser, a personalização dele, com as cores e tudo mais. Então é só para você ter uma noção do que são esses arquivos, né? E temos muitos outros arquivos ainda que a gente vai ver durante o curso detalhadamente um por um e como que você vai criar e desenvolver esse tema. Então, plugins. O seu tema ele pode conter ou não plugins. Esses plugins são
arquivos de código-fonte que vão adicionar funcionalidades extras no seu tema. Então, o seu tema ele pode ter um slider, ele pode ter uma galeria de imagens, ele pode ter botões de redes sociais, pode ter pop-up, chat online, diversas funcionalidades. E os plugins permitem que você adicione um código-fonte de uma pessoa terceira, uma pessoa que desenvolveu esse plugin. E você pode reaproveitar isso. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Esse plugin aqui se chama Layer Slider. E ele é um plugin de slider. Ele fica trocando as imagens no tema. Então, a gente disponibilizou esse plugin junto com o nosso tema. Esse plugin ele vai ter um slider. Ele vai permitir que o usuário coloque imagens que vão ficar trocando na página inicial do tema. E o plugin normalmente ele custa $11. Só que você não pode entregar esse plugin no seu tema com uma licença regular. Você tem que ter uma licença comercial. Então, se a gente ver aqui, ó, tem a opção Extended License. Essa opção é para a licença comercial. Então, você pode disponibilizar esse plugin em um produto seu. Ou seja, você cria um tema e você pode disponibilizar esse plugin junto com o seu tema. E a pessoa vai poder utilizar, então. E é importante que você tenha a licença comercial, porque se você usar a licença regular, o seu tema ele pode ser fiscalizado e eles podem tirar o seu tema da venda do marketplace, porque você não tem a licença correta. Então a gente disponibilizou esse plugin. E os plugins eles podem ser internos ou externos. Se você disponibilizar internamente, você vai colocar o código-fonte do plugin junto com o seu tema, no pacote zipado junto com o seu tema. Se você disponibilizar externo, você vai colocar o link para download. Então vai ter o link do repositório que vai fazer o download quando a pessoa instalar o tema. Você consegue definir quais vão ser os plugins necessários para o seu tema funcionar. A gente vai ver isso mais à frente. Então, você tem essa opção de disponibilizar plugins. Isso é importante, porque o seu tema ele tenha diferencial, para que ele tenha um apelo comercial forte. E a gente disponibiliza nesse tema não só esse plugin, a gente disponibiliza mais outro de slider, a gente disponibiliza um de chat online também. O nosso tema também é integrado com o e-commerce, que é um plugin de e-commerce. Então a gente não precisou desenvolver o e-commerce do zero. A gente utilizou esse plugin e a gente fez a integração com ele. Então plugins são a parte importante também do seu tema. Documentation. A documentação do seu tema, as explicações de como ele funciona, de como que a pessoa pode instalar o seu tema, o que vem nele. E é importante que você tenha documentação no seu tema para ajudar o usuário. Vou mostrar para vocês. Então essa é a documentação do nosso tema. A gente desenvolveu uma documentação em HTML bem simples. E a gente escreveu basicamente o que é o tema, qual que é o e-mail de suporte, como que a pessoa pode instalar o tema, qual é o passo a passo para a pessoa instalar. A gente colocou screenshots para facilitar. Então é importante que você tenha uma documentação explicando as funcionalidades do seu tema. E essa documentação precisa ser em inglês. Então, se você não fala inglês, você pode contratar uma outra pessoa para fazer isso. Acredito que não é difícil hoje em dia você achar uma pessoa que sabe inglês, como a globalização é muito forte aqui no Brasil, então provavelmente você deve conhecer algumas pessoas que falam inglês, mesmo que você não conheça. Então não tem desculpa, né? Realmente é necessário você ter essa documentação. E além dessa documentação, a gente desenvolveu também vídeos numa central de suporte. Então esses vídeos eles explicam como que o usuário pode instalar o tema rapidamente, como configurar o tema, algumas funções do nosso tema, como que pode ser utilizadas. E esses vídeos eles ajudam porque o usuário vai ter menos dúvidas. Então ele vai te mandar menos e-mails perguntando sobre
as coisas que ele precisa fazer. Se você já tiver tudo prontinho, você vai facilitar a vida do seu usuário e você vai ter menos e-mails de suporte e menos dúvidas. E o seu produto vai ter mais qualidade. Então a gente desenvolveu também uma central de suporte com tickets. Tickets, a gente tem um sistema de tickets de suporte. Então a pessoa ela consegue submeter o ticket dela com a pergunta e daí a gente responde, os tickets ficam disponibilizados para a pessoa ver a dúvida dela. Isso facilita o nosso suporte também. E eu posso mostrar para vocês mais à frente como desenvolver uma central assim com tickets. O Demo Data. O Demo Data são uma demonstração de imagens e configurações do seu tema que já vem pronta para o usuário. Se ele quiser ter um tema igualzinho à demonstração do seu, você precisa disponibilizar esse demo para ele. Por exemplo, aqui a gente configurou o nosso tema com imagens de demonstração e conteúdo de demonstração. Então você pode reparar que é tudo a mesma imagem e a gente colocou o logotipo em cima. Por quê? Porque você não pode distribuir imagens sem ter licença comercial delas. Se você não comprou a licença comercial para distribuir, você não pode distribuir isso de graça para o usuário. Então a gente colocou o logotipo para impedir que as pessoas usem. Mas ao mesmo tempo que elas consigam ter o tema prontinho, com as imagens, do jeito que a gente colocou para vender. Isso facilita para o usuário na hora dele configurar, na hora dele montar o site dele. Então é importante você ter esse demo data. Eu vou te mostrar como que você faz para gerar isso, né? No seu WordPress, a gente vem na área administrativa do WordPress, você tem uma opção aqui, Tools. E o Tools ele tem o Export e o Import. Se você vier aqui no Export, aqui você pode gerar o demo data. Então você seleciona All Content e você coloca Download Export File. E ele vai te gerar um arquivo XML. E aí você vai disponibilizar para o usuário esse arquivo de demo data. E aí o usuário vai vir aqui em Import. E aqui no Import ele vai poder importar. Se ele vir aqui em WordPress, ele vai instalar o plugin de importação e ele vai selecionar o arquivo XML que você enviou e ele vai importar para o WordPress e ele vai ter um site igualzinho à sua demonstração que você exportou. Tá legal? E por último, oferta. A oferta é muito importante. A oferta seria a venda. Como que você vai fazer essa venda do seu tema? Você vai precisar ter imagens de demonstração, você vai precisar ter uma série de banners para que o seu tema ele seja atrativo para o usuário, que ele queira comprar o seu tema. Então, um exemplo. Aqui nós temos a oferta do nosso tema, o Newcomers. Então a gente desenvolveu esse bannerzinho aqui e a gente colocou quais são as funcionalidades que tem no nosso tema, diferenciais, coisas importantes para o usuário. Então, ó, a gente colocou que o tema ele, tem cores ilimitadas, o usuário consegue selecionar a cor, ele trabalha com o Google Fonts, que é a fonte do texto, o usuário consegue selecionar alguns plugins que ele vem, ele pode ser traduzido, utiliza tecnologias mais novas, né? Alguns plugins também, ele vem com vídeos. Então a gente montou essa oferta e colocou algumas coisas importantes para o usuário aqui. E aqui vem o banner principal embaixo. Então aqui a gente descreveu mais algumas diferenciais, algumas coisas importantes que o nosso tema tem de uma forma atrativa para o usuário. Ó, os plugins que a gente manda de bônus, a gente está mostrando aqui quanto o usuário economiza se ele fosse comprar todos esses plugins separados. Então, só de comprar o nosso tema, ele já está economizando $52. A gente tem suporte, a gente tem documentação, então a gente coloca tudo isso para o usuário. Aqui a gente colocou alguns testimonials, que é depoimentos de
de usuários que compraram o nosso tema e a gente teve o feedback do usuário dizendo o que ele achou do tema. Isso é importante para a venda também. Aqui a gente descreveu todas as funcionalidades do tema. Então essa é a oferta do tema. Você vai ter que ter uma oferta no seu tema. Se você for vender ele numa plataforma, tanto como o Mojo Marketplace ou o Themeforest. Você também precisa ter screenshots do seu tema, que são imagens. Então, os screenshots são imagens do tema. Você tira o print screen, sabe? Demonstrando como que é o seu tema. Tá legal? E além disso, é muito importante que você tenha o live demo do seu tema. Então você vai hospedar o seu tema na internet e você vai montar o seu tema bonitinho com fotos, imagens e páginas e todo o conteúdo que é interessante ter no seu tema para que o usuário ele veja isso e ele queira comprar o seu tema. Então aqui tem o slider que a gente falou do plugin, né? E a gente tem aqui alguns produtos de demonstração que a gente colocou. E diferente do Demo Data, a gente não vai disponibilizar todas essas fotos. O Demo Data é mais simples do que o Live Demo. O Live Demo ele tem que ser completo. Tem a parte de blog também do tema, que a gente preencheu alguns posts de demonstração. E a gente fez aqui também uma seção de opções para que o usuário consiga trocar a cor. Se ele quiser ver como fica o tema em outra cor, ele consegue trocar a cor. Apply changes. Então o usuário consegue trocar a cor online. Então isso é legal você ter também no seu tema para demonstração para o usuário. Legal? Bom, então esse foi o último item da estrutura do seu tema. Espero que você tenha entendido, tenha gostado dessa aula. E a gente se vê então na próxima aula, tá ok? Um abraço.